É urgente ter bom senso. Se você está comigo acompanhando esses 40 dias com bom senso, com certeza você deve ter pensado isso. Cara, o bom senso é sim extremamente necessário. Foi exatamente isso que eu pensei há muito tempo atrás, quando me veio a ideia de defender o bom senso. Afinal de contas, estamos cercados de pessoas sem noção. Ensaio sexy de grávida, chá revelação, aniversário de pet, aliança de namoro, entende? Sogra aqui quer ser mãe do filho que já é casado. Assim, a falta de noção impera ao nosso redor. E o problema é que já está no nosso cotidiano. E isso dificulta muito a nossa vida. Então, se você pensou, é urgente ter bom senso, você está sim, junto comigo, na defesa por este bem que é tão necessário para a nossa sociedade. Porém, você pode ter se perguntado durante esses 40 dias, da onde surgiu essa ideia do Jota? Então hoje eu venho aqui explicar para você. E principalmente explicar para você o que é essa bendita terapia do bom senso. A terapia do bom senso é a base que eu venho utilizando durante todos esses 40 dias e você não sabia. Mas hoje eu vou explicar para vocês aqui por quê. A terapia do bom senso nasceu dentro da minha prática clínica de psicólogo, mas também você pode utilizar na sua vida no problema que você quiser. Por quê? Já falo agora, a terapia do bom senso é um método. Por isso que não é a teoria do bom senso. Não, é a terapia do bom senso, é um método. É uma forma organizada para você poder dialogar com a realidade. E quando eu explicar hoje aqui para você a terapia, como é que funciona esse método, quais são as partes, que eu já adianto que são 4 partes, você vai perceber que muito do que eu fiz aqui nesses 40 dias com bom senso foi me utilizando deste método. Dessas 4 partes desse método, é como se fosse assim a estrutura de todos os roteiros que eu utilizei aqui, tá bom? Tá curioso? Tá querendo saber como é que funciona? Antes de tudo, assina o canal, vai servir. Tá aqui, ó, reta finaleira, assim, aos 48 do segundo tempo desses 40 dias com vocês. Assina o canal, vai. Vai, assina o canal e principalmente clica na legenda e assina a newsletter, porque lá eu vou dar em primeira mão todas as novidades que vão vir depois desses 40 dias com vocês. Vai? Assinou? Beleza? Isso aí, agora você tem bom senso, eu posso garantir. Mas vamos lá. Como funciona a terapia do bom senso? Qual é o método da terapia do bom senso? A terapia do bom senso nasceu, né, principalmente da minha prática clínica, de 12 anos como psicólogo, mas na verdade a inspiração vem de muito antes. Porque quando eu já entrei na faculdade, eu já percebia que a psicologia tinha alguns problemas. O primeiro problema é que assim, psicologia é terra de ninguém. As áreas não se concordam entre si, o psicanalista não concorda com o junguiano não concorda com o nicotiano, e o nicotiano às vezes não concorda com o TCC não acha legal, e todo mundo não gosta da constelação familiar. Mas a questão é isso. Aí chega o logoterapeuta no meio desse caminho e vira aquele caos. Já me inquietava um pouco isso. Beleza, então não existe a psicologia, existem várias psicologias. Mas principalmente quando eu olhava para a psicanálise e a TCC, eu tava falando assim, cara, tem problemas aqui que me incomodavam, tá? E eu fui estudando sobre isso. E vi, obviamente, que a psicanálise é muito materialista, é muito rígida nos seus conceitos. Apesar de vários psicanalistas ficarem tentando remendar o Freud, a coisa no central ali é muito rígida, tá? E do outro lado tinha o TCC, que pra mim sempre me pareceu muito desumana. Maravilhosas técnicas, maravilhosos instrumentos. Acho fantástico hoje em dia. Mas naquela época eu falava, cara, falta o humano. E eu, como bom admirador e fã de Viktor Frankl, obviamente olhava para essas coisas e falava, cara, isso aqui tá alguma coisa de errado. Mas principalmente, o que me chamava a atenção era esse distanciamento do terapeuta com o paciente. Porque pensa comigo, a psicologia é uma das profissões que mais se cria intimidade pessoal. Porque é o paciente contando o seu problema mais íntimo. Ele não está falando sobre o seu joelho, ele não está falando sobre sua orelha, ele não está falando sobre uma dor de cabeça. Não, ele está falando sobre problemas interiores. E quando eu olhava isso, eu falava, por que raios, na profissão em que tem mais possibilidade de intimidade, é que se propaga a maior distância possível? Então a postura psicanalítica, eu sempre falei, cara, isso é desumano. Quer discordar? Escreve aqui, mas antes assina o canal. Pra mim é desumano. Cara, não faz sentido, né? Responder pergunta com pergunta. Porque, doutor, você é casado, por que você quer saber disso? Por outro lado, com a TCC, behaviorismo, eu também achava que tinha um distanciamento muito grande. Né? Se de um lado você fica meio distante, numa relação mais vertical, do outro você bota quase um jaleco. Né? A galera deve estar me odiando. Você bota quase um jaleco. Então também tinha uma desumanização.
É claro que o profissional pode pegar essa teoria daqui, juntar, ser mais humano, né? Como eu disse, psicologia para mim é terra de ninguém. Você não precisa ficar dentro de caixinhas, você não precisa ficar arrastando nenhuma corrente, tá bom, meu caro terapeuta? Mas enfim, eu olhava para essa realidade e eu falava, não, precisa de mais humanidade. Foi então que eu comecei a ir para o consultório e comecei a atuar principalmente como um logoterapeuta. Que é a teoria do Viktor Frankl, do sentido da vida, que é existencial humanista, que tem essa proximidade, que tem esse diálogo, que tem essa troca. Mas, atendendo em consultório, eu comecei a perceber uma coisa que é muito natural, em que cada psicólogo, por conta da sua personalidade, vai atendendo de uma maneira muito específica. E você vai, naturalmente, por mais que você não queira, desenvolvendo a sua forma de trabalhar. O que aconteceu comigo é que normalmente, com uma frequência bastante alta, quando eu atendia os pacientes, ou até mesmo os pacientes que chegavam até mim, eram problemas muito mais práticos do que problemas de aprofundamento. Tem até uma piada que dizem que o psicólogo tem uns pacientes que merece. Enfim, eu acho que eu mereço meus pacientes mesmo. Então o que aconteceu é que não eram grandes dramas, não eram grandes questões psicológicas, eram muito mais questões práticas. Talvez por causa da minha linguagem, que é mais acessível, e também porque eu sou um cara mais prático, me aproximavam pessoas desse tipo. E quando eu comecei a atender então este público, eu comecei a perceber que existiam duas fases, ou dois enfoques terapêuticos, que eram muito frequentes durante a minha prática. De um lado tinha a parte analítica, que é o que você espera de um psicólogo, que ele pergunta sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre seus traumas, sobre suas dificuldades, que mergulhe, que investigue, que analise, né, que tire conclusões, que levante causas, que faça relação entre o passado, o presente, o futuro, seus planos, esse tipo de coisa. Essa parte analítica. Porém, eu sempre tive a parte prática. Porque lembra, eu achava meio desumano você deixar o paciente à deriva, ou enquadrar ele no esqueminha. Então eu queria, junto com o paciente, na existência dele, criar meios e caminhos de solução para esses problemas que ele estava me trazendo. E foi aí que eu percebi que os insights que nós tínhamos na parte analítica ajudava ele a agir melhor na prática. E as atitudes que ele tinha na prática davam insights para resolver melhor a parte psicológica e a gente pudesse analisar. Então essa relação entre a parte analítica e prática, para mim, sempre me chamou a atenção. E eu sempre gostei de trabalhar com isso. Beleza, vamos nos aprofundar, mas vamos tirar daqui caminhos práticos. Beleza, vamos realizar as coisas práticas, mas vamos tirar aqui conclusões para o nosso aprofundamento. E essa troca da prática e da análise foi que eu comecei a perceber que ali era uma forma de eu trabalhar de uma maneira que eu me sentia, primeiro, confortável e muito capaz. Então eu adoro esse tipo de problema, eu adoro atender esse tipo de paciente. O paciente está com dificuldade de casamento, maturidade, está querendo também descobrir a sua vocação, está ali com um problema circunstancial no trabalho, o cara vai casar, não sabe se vai casar, é o primeiro emprego. Eu adoro esse tipo de coisa, esse cotidiano. Não é por nada que quando eu fui dar um nome e batizar esta minha terapia, essa minha terapêutica, eu dei o nome de terapia do bom senso. Porque o que é o bom senso? O bom senso nada mais é do que essa capacidade, essa sabedoria cotidiana. Então é este trabalho, eu gosto de botar a mão na massa. Então eu nunca fui o psicólogo dos casos complexos, dos grandes transtornos, entende? Das questões às vezes que fazem ponte aí com questão espiritual. Eu nunca fui esse psicólogo. Não que eu não consiga atender esse tipo de caso, mas para mim, esse cotidiano, alinhar essas questões com bom senso, com essa sabedoria prática, desenvolver a sabedoria prática no paciente, para mim, é o que eu mais gosto de fazer. E é por isso mesmo que eu tô aqui nesses 40 dias com vocês. Se você for perceber tudo que eu fiz aqui até hoje, assiste todos os vídeos. Veja se eu não estou falando sobre questões do seu cotidiano, que pode dar uma treta, mas que com um pouco de bom senso e desenvolvendo uma sabedoria prática, você não resolve o seu problema. Não é exatamente isso que eu fiz? Veja em todos os vídeos. Mergulhe um pouco na questão, faça uma análise e depois eu falo, então agora, para resolver esse problema, faz assim, assim, assado. É exatamente isso que eu venho fazendo. Começaram a entender como é que funciona a terapia do bom senso? Começaram a entender? E veja, diante dos seus problemas da sua vida, não dá para fazer isso? Analisar e depois de analisar, tentar resolver na prática as coisas? Ou resolve na prática, resolve a prática, resolve agir aqui e depois parar um tempo para pensar? Alguns vídeos eu fiz isso. Analisei, dei questões práticas. Em outros, questões
práticas, fui para análise. Porém, isso ainda não é o método. Isso é só o princípio que gerou o método. Como é que o método foi gerado? Um dia eu estava conversando com o meu colega Roger Gomes, que também é psicólogo, por sinal excelente, e nós estávamos conversando e ele falou: Jota, como é que é seu método? E naquele momento, para tentar organizar a ideia, para tentar explicar para ele, eu acabei falando 4 pontos. E é aqui que a gente vai então entender o método, porque o método até hoje são 4 pontos, tá? Em que funciona de qual maneira? 2 pontos vão ser mais analíticos, obviamente, e 2 pontos vão ser mais práticos, tá? O que eu disse pro Roger, mas claro, eu desenvolvi, né? Já faz pelo menos uns 2 anos e meio disso, né? Falei assim, a primeira coisa do método da terapia do bom senso é o reconhecimento. É a fase de reconhece. Reconhece. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Reconhecer o quê? Que você tem um problema, que você tem uma limitação, que você tem uma dificuldade. Esse reconhecimento ele pode ser muito objetivo. Olha, eu tenho um problema porque eu tenho fobia de altura. Eu tenho um problema com a minha mãe de comunicação. Eu tenho um problema porque eu me sinto inferior diante dos meus amigos que têm mais dinheiro. Isso é um reconhecimento muito específico. Ou um reconhecimento genérico. Não sei, a vida está estranha, eu preciso de ajuda. Tá? Mas precisa de um reconhecimento. Para mim, a terapia, tá? E a resolução de problemas fora ou dentro da terapia, ela precisa ter um reconhecimento. Qual é o problema? Tá? Então, pensa nisso. Reconhece. O segundo ponto é o mapeamento. É o trabalho de mapear. Em que sentido? Você pode falar, eu tô me sentindo meio mal. É um reconhecimento? É, mas me fala mais. Vamos mapear? Se sentindo meio mal. Quando, onde, como, de que forma, o que gera isso, o que não gera, alguém... Me diga, o que é? Qual é esse se sentir mal? Sentir mal em que sentido? Físico, psicológico, é os dois? De que maneira? Então você mapeia. Então, se no primeiro passo, no primeiro momento, você reconhece o problema, no segundo, você vê a extensão desse problema. E vê se esse problema é realmente isso que você está dizendo. Às vezes você fala assim, tô com um problema físico. Na verdade é emocional, né? Quem nunca, né? Quem nunca teve um aperto no coração por causa de uma crise de ansiedade? Tô com uma dor no peito, coisa e tal. O que é? Você vai descobrindo, vai mapeando e fala, não é dor no peito não, meu querido. É ansiedade. Entende? Então fica na cabeça. Reconhece, mapeia. Esses são os 2 pontos mais analíticos. Tá? Em que a gente está tentando entender o status quo. A gente está tentando entender como que a realidade está funcionando hoje na sua vida. Descrever o máximo possível, chegar à máxima conclusão de ter uma declaração, uma confissão do que está acontecendo hoje. No terceiro ponto, que já começa para a parte prática, é o que eu chamo de abertura de possibilidade. É o exercício de imaginação. Então, se você reconheceu que tem um problema, mapeou a extensão do problema, chega um momento em que você tem que abrir possibilidade. O que dá para fazer com esse problema? Então é a hora do e se? E se? Se você fosse resolver, como resolveria? Que tipo de coisa dá para você fazer? E veja, essa fase, ela tanto é encontrar saídas internas, possibilidades internas, como possibilidades externas. Tá com um problema com o chefe. Dá para você conversar com o chefe, dá para você dialogar, mandar um e-mail, tentar marcar uma reunião, pedir uma demissão, ficar quieto diante do chefe, coisa e tal. E também tem coisas internas. Dá pra você encrencar menos com o chefe, ficar com menos medo do chefe. Dá pra você avaliar dentro de você se o teu problema... Será que você não tem problema com a autoridade? O teu chefe é autoridade? Você tem problema... Entende? Então, além de abrir abertura de possibilidades externas, de ação no mundo externo, também tem possibilidades internas, tá? Então, esse terceiro ponto é a imaginação. Exercício da imaginação. Então, o método até aqui tá como? Reconhece, mapeia, imagina. E qual que é o último passo aqui, né, do método? É a tomada de postura, que é a ação no mundo. É a ação, agir de fato. Esse ponto é o ponto mais prático, é o ponto que, digamos, como é que eu posso dizer assim? É o ponto que fica muito na mão do paciente, obviamente, né? Porque eu não vou agir pelo paciente. Né? Até aqui, até o terceiro ponto, né? Reconhece, ajuda a reconhecer, mapeia, ajuda muito a mapear, ajuda muito a abrir possibilidades, mas na tomada de ação eu dou um norte, tá? De todas as possibilidades que nós levantamos, qual você quer executar? Eu acho que eu vou falar com o meu chefe. Então beleza, vai lá. Força! Converse com o seu chefe na próxima sessão de conversa. Então é nesse sentido. Reconhece, mapeia, imagina, age. De novo, reconhece, mapeia, imagina, age. Qual é o seu problema? Qual a extensão do seu problema?
quais possibilidades de saída você tem e qual dessas saídas, essas possibilidades, você vai testar no mundo. Entende que isso funciona em consultório. Eu já vi funcionar, né? Eu vejo funcionar faz muito tempo. Inclusive, já fiz formação em terapia do bom senso, ou seja, já formei outros profissionais que também percebem que esse método funciona. Mas veja que isso também você pode utilizar na sua vida. Usar da terapia do bom senso para a tua vida. Para ter uma vida com mais bom senso. É só você começar a reconhecer os seus problemas, mapear qual é a extensão desse problema, imaginar como é que eu posso solucionar ele e agir. Mas Jota, quando você fala assim, não parece ser algo super complexo, coisa e tal. Meu caro, bom senso é a sabedoria do cotidiano. Você acha que eu vou fazer um negócio? 12 passos, 32 passos para você resolver? Não tem isso. Então, quando você olha para esse método, a minha intenção é facilitar, é simplificar a sua vida cotidiana. E em consultório, quando eu vou atender, é também simplificar a terapia. É também simplificar a minha ação com o paciente. É também deixar claro para o paciente que, assim, temos aqui 4 pontos possíveis. Vamos trabalhar nesses 4 e vamos agir diante desses 4. Então, meu objetivo é esse. Vamos simplificar os dramas. Vamos simplificar tudo isso que nós estamos sofrendo. Vamos fazer isso juntos? Porque aí, quando vem aquelas questões muito complexas, você vai perceber que dá também para simplificá-las. Dá para também usar esse método para você organizar o seu pensamento. Talvez não seja tão simples resolver, mas nessas questões complexas, pelo menos você tem um começo, meio e fim. Vamos reconhecer, vamos mapear, vamos abrir possibilidades e vamos agir. Enfim, o método, ele vai trabalhar então com esses 4 pontos. E normalmente... Eita, aqui tá... Oi, alô? Eu tava indo falar isso, assim. Isso. Você quer saber se... tem que seguir isso daí certinho, ou essas etapas... Tá, calma. Tá bom? Respira, Serviu, tá? Reconhece, mapeia, imagina e age, tá? Age de acordo... Isso. Respirou, beleza? Tá. O pessoal tá rápido aqui. Vieram me perguntar, Jota, tem que ser nesta ordem? Não, tá? Às vezes o que acontece na nossa vida é que a gente reconhece, entende? Já começa a abrir possibilidade. Aí quando a gente abre possibilidade, a gente volta para um mapeamento porque vê que todas as possibilidades que eu abri, nenhuma eu consigo executar. Por quê? Porque o problema é maior do que eu imaginava. Tem gente que reconhece o problema e já vai para ação. Tem pessoas que vai para ação resolver um problema que ela acha que tem, aí ela percebe que ela tem um outro problema, ou seja, ela volta para o reconhecimento. Então, não tem necessidade de ser na sequência. É claro que na terapia é interessante que comece com reconhecimento. Algum reconhecimento tem que ter. Normalmente o start, o começo da terapia, é com algum reconhecimento, tá bom? Mas não precisa seguir essa ordem. É só para, como eu disse, simplificar a sua ação. Em que eu tenho que saber qual que é o problema, eu tenho que mapear qual é o problema, abrir possibilidades e então agir. Enfim, este é o meu método. A terapia do bom senso se baseia nisso. Em algo que nasceu da minha percepção quando era estudante, foi desenvolvido na minha prática clínica e hoje eu consigo olhar e perceber que pode transpor as barreiras do consultório e ir para a sua vida. Então agora eu tenho um exercício para você. Tá? Na verdade não é um exercício, são 2 exercícios. Já que nós estamos no final dos 40 dias com bom senso, já que nós estamos chegando no final disso daqui, além de, obviamente, você assinar aqui embaixo a minha lista de e-mails, continuar me seguindo aqui no canal, no Instagram, ficar atento a tudo isso, o primeiro exercício é qual? Pegue algum vídeo que eu gravei aqui dos 40, o que você mais gostou, volte ali para trás, qual vídeo você mais gostou? Assista a ele e tente enxergar esses 4 pontos. Tente encontrar isso. Por quê? Porque isso é um treino. Diante de um vídeo meu, você vai conseguir reconhecer esses pontos e você fala, cara, não é tão difícil. Isso já é um treino para você conseguir, como eu sempre digo, levar a palavra do bom senso para o seu coração. Tá? E o outro exercício é o quê? Qual que é o teu problema? Me diz qual é o seu problema. Pensa, qual que é o meu problema? O que eu quero resolver? Qual que é a questão? O que eu quero resolver? E tenta, para mim, colocar em prática este método. Reconhece, mapeia, imagina e age. Tenta colocar em prática esses 4 pontos. Tá?
Ou você que é terapeuta, você atende em consultório, não interessa para mim qual que é a sua teoria, tá? Veja se na sua prática você não consegue reconhecer técnicas de reconhecimento, de mapeamento, de abertura de possibilidades de mudança de postura. Pensa nisso, tá bom? Porque a ideia da terapia do bom senso, como eu sempre falo aqui, a minha ideia nunca é fechar, nunca é engessar, não é travar, é deixar em aberto. Para que este método, esses 4 pontos, possa ser a base aonde você vai conseguir desenvolver a sua vida. Mas enfim, para não falar demais aqui, porque senão eu fico falando, porque eu adoro falar sobre esse tema, obviamente é meu filho querido, né? Fruto do meu trabalho e de tudo mais. O que eu quero é isso, esses 2 exercícios. Veja um vídeo meu, pega o melhor vídeo que você tem, tenta encontrar essas 4 fases e na sua vida tenta colocar em prática. Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, imagina e age. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, leva para tua vida esta palavra do bom senso, que agora já não é mais só a palavra do bom senso, é um método, é uma forma de resolver os seus problemas, tá bom? E esteja comigo, estamos no vídeo 38 dos 40 dias com bom senso, vai ter coisa muito boa, e essa terapia do bom senso e essa minha cruzada pelo bom senso ainda vai continuar muito nessa vida. Então esteja comigo, vai ser muito bom ter você comigo e espero que tenha te ajudado aí. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.